Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa segunda aula da semana, né, galerinha? Hoje nós vamos fazer uma conversa entre textos, na realidade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas pessoas não dão muito valor, mas que é uma questão, de certa forma, de segurança, certo? Abram aí na página 90 do livro de vocês, e aí onde tem o título Conversa entre Textos, vamos ver aqui um pouquinho do que é que trata, certo? Vamos lá. Me acompanhe. Na crônica na escola, quando os alunos de Dona Marilis começaram a discussão sobre o uso do uniforme escolar, a professora encerrou o plebiscito e passou a falar sobre outro assunto. Bom, nessa crônica na escola, né, a professora perguntou sobre a questão da roupa dela, né? Essa crônica na página 84 a 86. Ela fez um plebiscito para perguntar sobre a roupa dela. E, de certa forma, a discussão virou e passou a ser sobre o uniforme escolar, certo? Por isso que agora a gente vai tratar justamente disso, da discussão sobre uniforme escolar. E vamos lá. E você? O que pensa sobre esse tema? É possível que, no momento de se arrumar para a escola, você reclame postar de uniforme? Ou, então, se a escola não existe essa padronização, você acha ruim ter que gastar suas roupas e comprar outras porque as suas ficaram desgastadas pelo uso? A verdade é que há escolas que regulamentam o uso do uniforme, tornando-o obrigatório, e outras que são mais flexíveis, deixando a cargo dos pais e alunos a escolha da roupa que deve ser usada no ambiente escolar. Você vai ler a seguir alguns argumentos apresentados por um especialista sobre esse tema polêmico. Bom, o que é que acontece? A gente vai ler esse texto, ele trata justamente sobre as vantagens e desvantagens do uso do uniforme escolar. E depois a gente vai, ou melhor, depois nós vamos pegar e vamos responder um questionáriozinho básico relacionado a esse assunto, certo? Vamos lá. Roupa ou uniforme? Vantagens e desvantagens. A seguir, você vai ficar sabendo quais são os prós e os contras do uso do uniforme na escola. Leia, reflita e tome uma posição, certo, gente? Tem que tomar uma posição. Se vocês são contra ou a favor, e aí vocês vão expor os argumentos que vocês têm na resposta aqui do exercício. Alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme. Primeiro, é prático. Segundo, preserva a infância. 3, inibe o consumismo. 4, minimiza a vaidade. 5, é econômico. 6, diminui o risco de bullying. 7, proporciona segurança na hora de brincar. 8, impõe disciplina. 9, equilibra as diferenças sociais. 10, confere responsabilidade. Alguns argumentos contrários ao uso do uniforme. 1, tira a individualidade. 2, não passa noções de como se vestir. 3, dificulta a formação de grupos. 4, padroniza a diferença. 5, dificulta a busca de identidade. E você? O que acha de ter ou não ter de usar uniforme em sua escola? E aí, pessoal, vocês acham certo ou errado? Hein? Vocês preferem que, assim, vocês são mais a favor desses primeiros argumentos ou aqui desses que foram expostos depois, hein? Vocês acham certo, vocês acham errado, vocês acham que no caso, o uniforme evita mesmo formação de grupos, se vocês acham que evita bullying, essas coisas todinhas. Reflita direitinho, leia esse texto com carinho, reflita sobre essa situação, que, assim, muitas pessoas acham errado, certo, o uso do uniforme. Eu, particularmente, acho uma questão também de segurança, né? A gente uniformizado, se acontecer alguma coisa, vai ser mais fácil de nos identificar, né? Estamos fardados, então tem uma forma de nos identificar. Por mais que nós não tenhamos na hora, né? Caso aconteça algo,
uma documentação, por exemplo. E vamos ao exercício. Aí vocês vão expor tudo o que vocês acham em relação aqui ao texto que foi lido agora, certo? Nas respostas. Então, vamos lá. Qual é o público-alvo desse texto? É claro, né, gente? Vocês, pais, professores, né? Esse texto quer dizer respeito, no caso, esse tipo de assunto, ele é tratado no âmbito escolar. E quem que faz parte disso, né? Alunos, os pais, professores, direção e assim por diante, né? A comunidade escolar como um todo. 2. Qual característica do texto justifica a resposta dada por você na pergunta anterior, né? O que é que tem aqui no texto que, no caso, que vai fazer com que você tenha dado essa resposta aqui no item anterior, na questão 1. 3. Releia os argumentos a seguir favoráveis ao uso do uniforme. 3. Inibe o consumismo. E 4. Minimiza a vaidade. Como você entende esses argumentos apresentados pelo especialista? Aí vocês vão falar sobre o seu entendimento, né? O que é que você acha sobre esses dois pontos aqui que a especialista listou, né? Lembrando que quando a pessoa é especialista, a pessoa estuda sobre aquele tipo de assunto, né, gente? Então, ela entende um pouquinho, não está falando aqui em vão, certo? Aí, se posicionem aí em relação a esses 2 pontos aqui apresentados pelo especialista. 4. Dos argumentos apresentados pelo especialista, em relação às vantagens em usar uniforme, A. Com quais você concorda? Por quê? Aí vocês vão listar aqui, letra A, quais são que você concorda, certo? B. De quais você discorda? Por quê? Sempre que vocês colocarem quais são, né, o que você concorda e o que você discorda, vocês vão justificar o porquê de concordar ou de discordar, certo? Vamos para o próximo. 6ª questão. O que há em comum entre o assunto tratado nesse texto e a crônica na escola, né? Ambos estão falando sobre a questão de quê? De escola, de roupa, de ir para a escola, né? Mas o que é que acontece? Na crônica na escola, começou-se falando sobre a roupa da professora. E aqui fala-se do fardamento escolar em relação aos alunos, certo, gente? Então, vejam aí direitinho e vejam o que é que há em comum entre o assunto tratado nesse texto e o texto da crônica na escola. Dê uma lidinha lá no texto também para ajudar a responder, certo? 7ª questão. Qual dos personagens da crônica na escola é favorável ao uso do uniforme? Bom, vocês vão ver que lá na crônica na escola tem um personagem especial que ele é favorável ao uso do uniforme. E aí vocês vão ver também o porquê que ele é favorável a isso. Mas aqui basta você botar o nome dele, certo, gente? Lembrando que essa crônica é na página 84 a 86. 8ª questão, né? A explicação dada por esse personagem para justificar sua opinião aproxima-se de alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme apresentados no texto da revista. Justifique. Bom, voltando à página 84, né? Aí o que é que acontece? Vamos lá. Vamos pegar justamente a parte de Gilberto. Vamos tentar achar aqui. Bom, aqui tem. Não pode. Gilberto relutou. Vira bagunça. Lá em casa ninguém anda de pijama ou de camisa aberta na sala. A gente tem de respeitar o uniforme. Bom, o que é que acontece? Gilberto, né? Ele é a favor do uso do uniforme. Por que ele é a favor do uso do uniforme? Porque ele acha que se as pessoas não usarem o uniforme na escola, vira bagunça. Um vem com a roupa, outro vem com outra roupa, e assim por diante. E, de certa forma, ele tem razão, né, gente? Assim fica mais fácil de identificar os alunos. Então, vamos nós.
Depois de dizer quem é esse aluno, né, vocês vão colocar aqui na outra questão. A explicação dada por esse personagem para justificar sua opinião aproxima-se de alguns dos argumentos favoráveis ao uso do uniforme apresentados no texto da revista, né? Nesse texto aqui. Aí vocês vão dizer se a justificativa dele lá no outro texto, se, no caso, se justifica, se aproxima-se, no caso de algum desses aqui, aí vocês vão dizer o porquê. Vão justificar o porquê. Certo, gente? Bom, infelizmente, vamos ficando por aqui. Mas, logo, logo, estaremos juntinhos, certo? Leiam esse texto com carinho, façam essa atividade com carinho também. Leiam o texto da página 84 e 86, certo? Que esse texto na escola. Percebam as diferenças que tem entre um texto e outro, né? A questão do assunto, ambos falam de uniforme, certo? A princípio, né, a crônica na escola começou falando da roupa da professora, depois virou para os uniformes dos alunos, e esse daqui, no caso, mostra os pontos favoráveis, né? E os contrários ao uso do uniforme. E pensem direitinho, para vocês, qual é a importância do uso do uniforme ou não, né? Dentro da escola. Pensem também um pouquinho e a gente vai conversar depois sobre isso. Certo, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui, né? Lembrando que tem mais uma aula essa semana ainda, viu, gente? Analisem direitinho, façam com carinho, certo? E lembrando, cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam também, ok? Então, vamos para a nossa despedida virtual, né, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.